Bom, pessoal, então dando continuidade, vamos ver agora o mapa de Carnot de 4 variáveis, tá? Então vamos trabalhar agora com 4 variáveis. E nesse caso, eu vou desenhar um mapa de Carnot apenas num formato, é um formato que eu acho interessante aí de a gente estar utilizando, tá? E ele será composto basicamente de 16 espaços, 16 células, né? Exatamente porque é 4 variáveis, 2 a quarta, né? Então aqui a gente tem os 16 espaços, tá? E eu vou seguir aquela mesma lógica que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Então apenas uma variável é alterada por vez entre os vizinhos, tá certo? Então a gente segue aqui esse código que eu falei para vocês que é o código Gray, é um assunto da segunda avaliação, tá? É os códigos. Mas fiquem cientes que é um dos códigos aqui que a gente utiliza no mapa de Carnot. E a partir daqui, esse aqui é o mapa de Carnot de 4 variáveis, eu vou mostrar para vocês as variações que nós temos, de combinações, né, de pares, de quadras, de oitavas, tá? Entre outras, para que vocês fiquem cientes do que é vizinho com quem, né? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui então a se destacar é que, lembrem, tá? Os uns são considerados vizinhos quando apenas uma variável é alterada por vez. Ou seja, se o mapa de Carnot está lá concebido corretamente, né? Você tem vizinhos na horizontal e na vertical. Legal? Jamais na diagonal. Então, esse par aqui, por exemplo, se eu pegar aqui esse par, tá? Você vai ter que nome para ele? Ora, toda vez que eu falei para vocês o seguinte, né? Para todos os outros mapas de Carnot, que a gente tem que procurar quais variáveis permanecem comuns a todos os uns que pertencem ao grupo, né, que a gente acabou de circular, tá? Então a gente pode olhar aqui na parte superior que o C ele permanece, o D não, né? Então o C está aqui, não é C barra porque o C aqui é igual a 1, tá? E depois nós temos a barra B, né, que continua. Legal? Que obviamente vocês sabem que a gente pode utilizar a propriedade comutativa, né? Então geralmente a gente escreve nessa sequência aqui, a barra BC. Legal? Então pares, você tem isso aqui, tá? Um ponto interessante, que eu não sei se vocês chegaram a notar, é que, veja, toda vez que eu seleciono um par, eu faço uma daquelas combinações, né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a barra B, CD, ou a barra B, C, D barra. Né? Então, toda vez que vocês têm um par, a gente está aplicando essa regra. Isso aqui é uma. Isso quer dizer o seguinte: sempre que vocês circularem um par, vocês estão removendo uma variável, tá? Em relação à quantidade de variáveis que o teu mapa representa. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem um mapa de 4 variáveis, quando eu faço um par nesse mapa, eu vou ter como resultado 3 variáveis. Né? Eu vou ter como resultado o nome desse par, algo com 3 variáveis. Tá legal? Se você pega um mapa com 3 variáveis, você circula um par, você vai ter como resultado 2 variáveis. Por quê? Exatamente porque a gente está aplicando essa regra aqui, o que elimina uma variável cada vez que a gente seleciona um par. Legal? Toda vez que a gente seleciona uma quadra, a gente está fazendo isso dobrado, ou seja, a gente está eliminando 2 variáveis. Toda vez que pegar uma oitava, a gente está eliminando 3 variáveis e assim por diante. Certo? Então vamos lá, né? Então, de uma forma geral, os pares, a gente sempre tem que procurar, tá, pessoal? Sempre tem que procurar quais são os termos comuns, as variáveis comuns aí para o meu par, né? Por exemplo, esse carinha aqui, ó, se você observar aqui em cima, você já sabe que CD está ok, ele é comum a ambos os uns, né? E que olhando aqui para agora para a coluna aqui na horizontal, né? Você tem que o B permanece, mas o A não. Então você tem isso aqui, que reordenando, né? Você teria BCD, certo? Então de 4 variáveis, um par eliminou uma das variáveis, certo? Um ponto interessante aqui para anotar para vocês, tá? É que olha só, quando você tem isso aqui, e se eu perguntar para vocês, isso aqui
é vizinho? Tá? Aí qual é a resposta que eu quero que vocês deem? Observem cada uma dessas variáveis e vejam se apenas uma difere, uma variável é diferente em relação ao meu mini termo, tá? Por exemplo, esse cara aqui se chama barra B barra, C D barra. E esse cara aqui de baixo se chama quem? A B barra, C D barra. Se observar esses dois caras aqui, ó, apenas o A está mudando. Então, sim, eles são vizinhos. Legal? Então, a vizinhança aqui na horizontal, ela se dá assim também. Certo? Isso é válido para todos esses outros carinhas aqui, ó. Tá? Então, na vertical aqui, você tem esses vizinhos. E qual seria o nome? B barra, C, D barra. Tá? Então, olha para os dois pares aqui, o que é que variou, e isso aí desaparece. Tá? Então, veja. De forma semelhante, olha. Se eu pego agora isso aqui, nesse sentido, você teria, para esse cara aqui, a barra B barra, C D barra, e para esse carinha aqui, ó, você teria a barra B barra, C barra, D barra. Novamente, ó, olhando para os dois, vocês vão notar que apenas o C varia. Então, também, nós temos vizinhanças nesse sentido aqui, ó. Isso aqui também forma um par. Certo? Então, ao formar um par, vocês já notam que o resultado desse par aqui vai ser o que é comum, né? A barra B barra, D barra. Legal? Então, ó, se vocês entenderam que a vizinhança se dá na horizontal e na vertical, mesmo extrapolando, né, para esse lado da forma que eu acabei de mostrar para o anterior, tá? Quando vocês têm algo assim, ó, vocês já esperam que isso aqui seja dois pares vizinhos, concordam? Porque a vizinhança ela pode se dar nesse sentido, olha, nesse sentido aqui, né? Ou ela pode se dar nesse sentido aqui, ó. Legal? Então isso aqui, ele vai formar uma quadra. São dois pares que são vizinhos, olha. Se eu voltar aqui, né? Se eu colocar isso aqui, por exemplo, e isso aqui, são dois pares, mas você nota que esse par aqui ele é vizinho desse, não é verdade? Então, a gente geralmente organiza isso dessa forma aqui, ó. E o nome dessa quadra, né, vai ser um nome com duas variáveis. Lembra? Quadra, eu já elimino duas variáveis em relação à quantidade de variáveis do meu mapa, né? E quais seriam? Ora, basta olhar o que está de comum. Então, do lado do CD, tem algum que fica em comum? Vocês vão notar aqui, sim, que o D barra está aqui, ó. E do lado do AB, tem algum comum? Sim, você tem aqui o teu B barra. Então, reordenando isso aqui, você teria B barra, D barra. Certo? Então, as quadras. Vocês vão ter várias e várias combinações aqui de quadras, né? Sempre seguindo, olha. Sempre seguindo o que é comum, tá? Então, notem, nesse caso aqui, essa quadra se chamaria CD barra, né? Porque o A e o B, ó, todas as variações aqui acontecem, o B, por exemplo, varia entre esses dois, o A varia entre esses dois, e aí não é comum para todos os uns que a gente circulou, tá certo? Então ele desaparece, né? Você tem situações como essa aqui, ó, também, tá? Isso aqui também forma uma quadra, é um par aqui, ó, que é vizinho com esse par, não é verdade? Então, aqui, qual é o nome desse par? Aí você novamente vai observar o que é que não muda. Então, daqui para cá, ó, você observa que o D não mudou, né? E daqui para cá, ó, no caminho aqui do AB, você vai observar que você tem um B barra, que não mudou. Então, vai ser B barra D, certo? De forma semelhante, isso aqui, ó, também forma uma quadra, tá certo? É uma quadra, são dois pares que são vizinhos, tá? Então aqui o nome desse par vai ser exatamente, novamente, o que não mudou. Daqui para cá, ó, vamos começar com AB. O que não muda em AB aqui é exatamente o B, né? E o que não muda em CD é o teu D barra, então é BD barra, tá certo? BD barra. E, de uma forma geral, essas são algumas combinações aí que eu acho que vocês têm que praticar bastante aí para
para identificar, tá? Obviamente, no mapa de 4 variáveis, você também pode ter oitavas, certo? Então, as oitavas tradicionais seriam algo assim, né? Isso aqui seria facilmente identificado. Não vou nem chamar tradicional, vou dizer facilmente identificado, né? Então, esse aqui é um grupo, ó, que por ser uma oitava, quantas variáveis a gente vai tirar em relação à quantidade de variáveis do meu mapa? 3, tá? Então, no caso de um par, eu tiro uma. No caso de um quadro, eu tiro 2. No caso do oitavo, eu tiro 3. Pense na potência de 2, tá? Então, ó, o nome dessa oitava, de fato, se observar todos os uns aqui, verificar o que é que não muda, você verifica que todos os C e D aqui, ó, ele mudou. O C, ele mudou desse canto aqui para cá, ó, dessa posição para cá. E o D, ele mudou dessa posição para cá. Então, os dois já vão desaparecer. No eixo aqui AB, você verifica que apenas o A barra não muda. Certo? Então, o nome dessa oitava aqui seria A barra. Tá? Depois, eu tenho oitavas, obviamente, nesse sentido, né? Então, novamente, ó, isso aqui é muito claro para mim, que é um grupo, tá? E que o nome dele é exatamente D, tá? O C muda, e aqui, ó, o AB muda, tá certo? Não é comum a todos os uns, tá? E a gente tem as oitavas que é bom chamar a atenção. Então, se eu tenho uma quadra aqui e eu tenho uma quadra aqui, as duas quadras são vizinhas. Então, eu tenho aqui, ó, uma oitava. E qual seria o nome dessa oitava? A variável que não foi alterada. Nesse caso aqui, ó, vocês vão observar que B barra é a única variável que não mudou. Tá certo? O C e o D ali mudaram e o A também, né? De forma semelhante, vocês vão ter a situação em que tem uma quadra aqui e uma quadra do outro lado e que as duas quadras são vizinhas, né? A gente já verificou que a vizinhança também se dá daqui para cá, né? Então, essa quadra aqui, ela vai se chamar D barra, né? D barra. Certo? Então, é a única também variável que não foi alterada nesse caso. Bom, se todos os bits forem iguais a 1 do seu mapa, saída é 1. Né? E se todos os bits forem iguais a 0, saída é 0. Certo? Então, antes de encerrar aqui, vamos só observar o quanto isso aqui pode nos ajudar. Vamos colocar aqui mais uma tabela verdade. Uma tabela verdade qualquer. Aqui eu vou ter 16 posições, né? 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Tá? E aí, vamos supor um mapa de Carnot qualquer e verificar exatamente como a gente realiza essa simplificação, tá? Lembrando, pessoal, o procedimento é seguir, né? É realizar o maior grupamento de uns que seja potência de 2, tá certo? Para em seguida e fazer isso sucessivamente, né? Diminuindo a potência de 2, até que chegue no momento que eu não tenha mais uns, que eu não tenha circulado, tá? Então, vamos supor o seguinte caso aqui. Vamos supor que eu tenha 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos colocar aqui alguns uns, né? Legal, legal, tá? Então, notem. O que é que eu vou fazer aqui para preencher esse mapa de Carnot, tá? Ora, eu vou pegar, deixa eu ver aqui se está certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, está certo, tem a quantidade correta, né? Então, veja, eu vou tentar preencher isso aqui de forma um pouco mais acelerada do que o convencional. O que é que eu vou fazer? Ora, eu vou dividir meu mapa, isso é uma dica que eu dou para vocês, tá? Em duas partes, ó. Aqui. Então, observe, daqui para cima eu tenho a barra e daqui para baixo eu tenho um A. Se você olhar para o teu mapa de Carnot, você vê que a barra está localizada nessa região e o A está localizado nessa. Certo? Então, olhando para a barra, eu tenho dois uns. Esses dois uns aqui eles estão aonde? A barra B barra C barra D. Então, 0, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 1, isso aqui é um 1. Tá certo? E depois eu tenho 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 também é 1. O resto é 0 para o meu A barra. Né?
Eu olho agora para baixo, ó, e eu verifico que eu tenho 2 zeros no ar, né? Então preencho primeiro esses zeros aqui e o resto é 1. Então, ó, eu tenho 1 0 0 0, 1 0 0 0 é 1 aqui, ó. Desculpa, 0, né? E eu tenho 1 0 0 1, 1 0 0 1 é 0 também. Os demais são 1s. Tá certo? E agora vamos ver como é que a gente faz essa simplificação. Então, nota, a gente sempre começa com o maior agrupamento de 1s possíveis. 16, já fica claro que a gente não tem. 8, será que a gente tem um oitavo? Né? Você vai me dizer que não tem um oitavo. Né? Mas quadra eu tenho sim. Eu tenho essa quadra aqui, ó, tá bem claro para mim. E eu só perguntar, tem mais alguma quadra? Vocês vão identificar que sim, eu posso repetir os 1s, não é? Inclusive eu devo repetir os 1s para eu ter o menor circuito possível. Tá? Então eu estou simplificando mais quando eu agrupo mais 1s, né? Está assumindo mais variáveis. Tá? Então aqui eu tenho 2 quadras pelo menos. Perguntar se tem mais alguma quadra? Não tem. Tá? Depois eu tenho par. Sim, eu tenho esse par aqui, ó. Esse 1zinho aqui, ele faz par com alguém? Não faz. Então eu vou apenas circular ele isoladamente, né? Eu não tenho vizinhança nem na horizontal, nem na vertical, ó. Aqui é um 0 e aqui embaixo também é um 0, tá certo? E terminei de circular todos os 1s. Agora, quem seria uma expressão S? Ora, o S é dado pela soma de todos esses conjuntos aqui de 1s que a gente circulou. Então, ó, eu vou dar um nome para cada um deles. O verdinho aqui, ó, qual o nome dele, né? Vai ser AB. Tá certo? AB é o que não variou. Né? Lembrando, para cada quadra, eu tenho 2 ao quadrado, então desaparecem 2 variáveis. Tá? Depois, ó, essa quadra em amarelo, qual seria o nome dela? Aí vai ser exatamente o que não variou. Você verifica aqui, ó, que o C não varia nesse caminho. E aqui, ó, nessa outra coluna, você verifica que o A não varia. Então, isso aqui vai ser AC. Legal? Depois, eu vou dar o nome desse par aqui, que está de preto. Tá? Nesse caso aqui, apenas uma variável vai desaparecer. Né? Então, eu tenho 3 variáveis como nome. Vai ser, basicamente, ó, no caso aqui do AB, você tem um B barra, o A desaparece. Ó, você tem B barra. E aqui, CD barra. CD barra. E, finalmente, o meu termo isolado é um mini termo. Né? É o A barra, B barra, C barra, D. Tá? E minha expressão S vai ser dada pela soma de tudo isso aqui. Ó. AB, ou AC, ou B barra, C, D barra, ou A barra, B barra, C barra, D. Legal? Então, isso aqui já é a expressão simplificada. Então, ó, um exercício interessante é que vocês peguem, achem a expressão S por mini termos e em seguida tentem utilizar as regras que a gente viu nos vídeos anteriores para tentar simplificar, tá?